Graças a Deus, para Jesus, amada igreja, amém? Pode sentar. Me chamo Maristela, estou com meu esposo Alisson, a Andréia. Nós somos da Shalom 7. Já vai para 6 anos que a Shalom nos acolheu nossa família. Nós temos 2 filhas, a Luana e a Sara. Nós estamos muito felizes de poder estar com vocês aqui. É um culto de missões, onde o tema é muito oportuno. E eu poderia utilizar um teatro que foi apresentado aqui e pregar nele. Está redondo. A palavra que o Senhor tem colocado hoje na minha boca testificou o teatro que nós vimos. Infelizmente, é uma realidade. Nós estamos com juízo, eu creio que nós estamos sob o juízo de Deus nessa nação, que é uma nação livre, é uma nação com total acesso ao Evangelho, é uma nação que tem toda a liberdade de professar a fé em Cristo Jesus. Mas a igreja brasileira está brincando com o Evangelho. A igreja brasileira está dormindo. Está fazendo o Evangelho de dupla face. Vivendo o Evangelho à la carte. O que é mais fácil, o que é mais gostoso. Onde não precisa renunciar, onde não precisa morrer. Onde o pecado pode ser doméstico, domesticado, de estimação, oculto. E continuar com carinha de crente, roupinha de crente. E nada vai acontecer. Com a igreja dormindo. Sobre uma cegueira espiritual, sobre uma surdez espiritual. Por quê? Por que a cegueira espiritual? O Evangelho está aqui. A palavra viva, genuína. Por que não vamos ao Evangelho? Por que não vamos à palavra e possamos viver e andar e termos atitudes verdadeiras, condizentes com a vida que corresponde à palavra de Deus? Por quê? Porque o Brasil, ele ficou um Brasil de crentes mimados, onde foi se pregado, tem sido muito pregado em muitos lugares, em muitos púlpitos de muitas igrejas brasileiras, um evangelho que não se prega mais a cruz, um evangelho que não precisa mais renunciar nada, um evangelho que nem prega que Jesus está voltando, nem se fala mais a mensagem da cruz dele. Vocês vão concordar comigo quando eu vou dizer que se mais se ouve sobre a teologia da prosperidade, sobre milagres e curas, que você tem que provocar os seus milagres, é como se Deus estivesse olhando para você e até onde você vai fazer as campanhas, os jejuns, os votos, descer monte, subir monte, até que você desperte esse Deus para te dar o que você quer que Ele te dê. Não é errado você fazer suas campanhas, é bíblico o jejum, mas qual a motivação por trás disso? É genuinamente pela palavra? Temos visto, temos ouvido só sobre isso. Um Deus de vitória, só um Deus de milagre, só um Deus que vai dar, um Deus que vai fazer o que você quer, um Deus que vai dizer sim para você. E essa igreja é uma igreja muito grande, essa igreja que construiu esse Deus para ela. É esse Deus que serve para ela. E a mensagem da cruz, onde fica isso? Porque nesse Deus que eles construíram, o crente não pode ser pobre, o crente não pode adoecer, ele não pode morrer de enfermidade. O crente não pode nem enfermar, porque se enfermar e Deus não curar, é coisa do capeta. É porque ele não tem fé. Olha o que nós estamos vivendo. Que igreja é essa? Enquanto nós vivemos aqui no teatro, um Brasil desesperado, um Brasil com sede e fome de Deus. Queridos, o islamismo avançou e tem avançado. O número de muçulmanos aqui no Brasil já é grande. E tem crentes sendo convertidos para o islamismo. Por quê? Porque eles têm mais domínio sobre o Alcorão deles do que o crente para defender a fé cristã que ele tem. Ele não sabe responder qual a defesa da fé dele, qual a razão da fé dele. É essa a igreja. É essa igreja que tem crescido. Uma igreja que dorme, como aquela menina apresentou aqui. Uma igreja preocupada com os papéis, com o crescimento, com a numerolatria, uma idolatria pelo crescimento. E às vezes para crescer
obedecer, essa igreja investe pesado naquilo que agrada o teu ego, naquilo que te atrai, não para o Evangelho. Não para o Evangelho. Jesus nunca preocupou com quantidade. Quando ele deu um discurso duro, havia muitos discípulos. E Jesus bem conhecia o coração deles. Havia muito mais que os 12, havia uma multidão de pessoas que estavam seguindo pelo milagre, pelo pão, pelo peixe. E Jesus disse que vocês venham trabalhar pelo pão que não perece, pelo pão que é eterno. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mas não era esse pão que eles queriam. Eles queriam um pão para essa terra, para agora, para resolver o problema e a fonte da agora. Aquilo que é eterno está muito longe. E ninguém preocupa que hoje pode ser o seu último dia de vida. Todo mundo tem uma certeza tão equivocada que vai ter um amanhã, sendo que nós temos que viver hoje como se fosse o nosso último dia. E se Deus nos pedir nossa alma, para quem nós andaremos? A Bíblia é muito séria. E Jesus fez aquele discurso duro: se vocês não beberem o meu sangue, não comerem minha carne, não tem parte em mim. Coma do meu pão, da minha carne, beba do meu sangue, para que haja vida em vós. Sabe o que aquela multidão disse? Duro esse discurso, nós não podemos ouvir. Foram embora. Ficaram só 12. Ficaram os 12. E Jesus não preocupa com quantidade. Não quereis vós também retirarmos? Não está também pesado para vocês? É esse mesmo evangelho que vocês querem? É esse evangelho que eu vim trazer. Arrependam-se, porque chegado é o reino de Deus. É este o reino do meu Pai. É um reino que tem que haver renúncia, tem que haver morte, tem que haver entrega total e viver na minha dependência, submissos. Evangelho é submissão a Cristo Jesus. Pedro vai e fala: para quem iremos nós? Só não tens palavras de vida eterna. A igreja começou só com 12, mas 12 homens que incendiaram o mundo com o evangelho que hoje não está sendo mais pregado. Um Brasil que vai perecendo, um Brasil que fez alianças com inimigos de Deus. Clame por essa nação. A nossa esperança não está em mãos de Dilma, nem de Aécio, nem de Marina. A nossa esperança tem que estar nas mãos do Senhor. Aleluia. Só Ele pode mudar a história dessa nação. E nós temos que clamar, nós temos que nos humilhar diante de Deus, porque esse país fez alianças terríveis com inimigos de Deus. Isso é seríssimo, igreja. Nós estamos debaixo de um juízo de cegueira e surdez espiritual. E o mundo clama lá fora. E o mundo clama por Deus. E cristãos são assassinados a cada momento, porque não negam o Cristo e a fé que eles vivem. Vamos compartilhar com você a palavra 1 Reis, o capítulo 21. Rapidamente, 1 Reis, capítulo 21. Quando a Lília me passou o tema, eu gostei do Senhor. E ontem o Senhor usou uma pessoa e me deu essa direção. E realmente eu fui ver e tinha essa pessoa que nós vamos falar dela. É uma pessoa que não é tão importante na Bíblia. É uma pessoa que não foi tão falada, foi só falada neste capítulo. Ela aparece rapidamente e sai. Mas é um dos homens que eu vi mais fidelidade a Deus diante da circunstância que ele passou. E ele anunciou a salvação. Ele anunciou através da atitude dele. Um homem com atitude. Um homem que mostrava que conhecia o Deus que ele servia. E ele morreu por causa dessa atitude, por causa dessa salvação, por causa dessa posição que ele tomou. E muitos estão morrendo nessa hora por amor hoje. Então, quando eu coloquei esta palavra dentro do tema que foi proposto aqui pelo Espírito Santo de Deus, eu falei: glória a Deus, que coisa maravilhosa. E nós vamos ver então sobre Nabote. Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe.
Capítulo 21. E sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela, ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-te do Senhor, de que eu te dei a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, dizendo: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Senhor, continua falando conosco. Que as nossas mentes sejam renovadas com a tua palavra, em nome de Jesus. Essa história acontece no reinado de Acabe. Acabe foi um rei mau aos olhos de Deus, um rei de Israel, e casou-se com uma mulher maligna, um jugo desigual, uma mulher que adorava Baal. Não tinha nada a ver ele casar com essa mulher, por desobediência ele casou com essa mulher perversa, uma mulher terrível. E muitos foram atrás dos seus balarins, muitos crentes ali, israelitas, deixaram de servir a Deus por causa desse erro. E Nabote tinha uma vinha linda, bem plantada, bem cercada, com um lagar, do lado da casa de verão, onde Acabe passava suas férias, vamos dizer assim. Não era no palácio, mas era ao lado da casa de Acabe. E Acabe começou a cobiçar aquela vinha. Aquele homem não precisava daquela vinha, mas a cobiça dentro dele, a arrogância em querer ter tudo, cegou os olhos daquele homem. E quando ele vai a Nabote, ele vai com uma boa intenção: eu vou te dar uma vinha maior do que essa, porque eu preciso desse lote aqui para plantar uma horta. Se você não quiser também trocar comigo uma vinha maior, eu te pago o valor que você quiser. Só que Nabote, ele conhecia a palavra de Deus. Não podia se dar, nem vender. Não podia se abrir mão daquilo que era da tribo. Os bens de cada tribo ficavam dentro da tribo. E não podia passar para outra tribo. As tribos de Israel, tudo que eles tinham tinha que ficar com eles. Cada tribo com sua terra, com sua vinha, com seus bens, para que nenhum outro pudesse crescer os olhos naquilo que era do outro, que justamente Acabe estava fazendo. Por isso ele disse: guarde de Deus, que eu venda aquilo que é herança do meu pai. Um pai que provavelmente colocou as mãos naquela terra e plantou aquela vinha, e provavelmente o avô daquele de Nabote também fez a mesma coisa. Uma vinha que foi passando de geração em geração, uma herança valiosa. Uma herança valiosa. E Acabe ficou muito triste, indignado, foi para casa. E a mulher maligna que ele tinha falou com ele: meu bem, nós vamos resolver isso. Eu vou te dar essa vinha. E ela foi lá, armou uma cilada para Nabote. Resumindo bem, porque o tempo está correndo, ela armou uma cilada para Nabote, para que Nabote fosse morto, apedrejado por uma calúnia. Uma calúnia que ele como se ele tivesse blasfemado contra o rei Acabe, contra Deus. E Jezebel pegou duas testemunhas de Belial, dois homens mentirosos, e para aquele tempo dois homens testemunhando a mesma coisa era o suficiente para uma sentença de morte. Nabote foi arrancado, levado para fora da cidade, morto a pedras. Foi apedrejado, um homem inocente, mas foi até o fim na sua fidelidade. Quando ele negou a sua vinha, ele sabia que ele estava dando a sua vida. Ele sabia que ele estava com risco de morte, de perder a vida aqui. Mas ele sabia também para onde estava a sua esperança. A obediência daquele homem fez com que ele se portasse e ficasse firme na sua decisão. E que nós estamos vendo, o que serve essa história para nós? Você e eu temos uma vinha.
nossa vinha em Cristo Jesus. Ele é a videira verdadeira. Nós somos as varas. Nós estamos nele. E a vara que dá fruto, ele vai podar para que dê mais fruto. Mas a vara que não dá fruto, ele vai arrancar. Ele vai tirar. Só que nessa vida cristã, enquanto estamos andando, e muitos nem estão andando mais, estão parados, já venderam as suas vinhas. Já trocaram Jesus. Já abriram mão da herança que é do Pai. Uma herança de salvação. Algo que Jesus conquistou na cruz para nos dar. Com preço de sangue. E nós temos trocado. E trocamos as nossas vinhas, muitas vezes por qualquer coisa. Por dinheiro. Muitas vezes fazemos coisas erradas. Fazemos coisas escondidas. Mesmo sendo membro de igreja, mesmo sendo crente, mesmo sendo nome de evangelho, fazemos coisas que não agradam o Senhor, entristecemos o Espírito Santo, mas ninguém está vendo. Eu estou vendendo a minha vinha. Vendemos as nossas vinhas, como Judas também vendeu Jesus. A palavra fala que Judas buscava uma oportunidade para atrair Jesus por 30 moedas. Quanto vale a tua vida? Quanto vale a tua salvação? Quanto vale o amor de Jesus na cruz por você? Não é o suficiente para que você olhe para a cruz e entenda e compreenda a mensagem dela. Ele não só morreu na cruz para levar os nossos pecados sobre ele, mas morreu na cruz para fazer morrer também a nossa natureza pecaminosa. É preciso converter, nascer de novo. Nascer de novo, porque só o nascido de novo é capaz de experimentar a vontade, a vida plena de Deus aqui. Só o nascido de novo, mesmo que ele peque, porque o nascido de novo peca, enquanto nós vivemos, nós vamos pecar. Mas o nascido de novo, ele arrepende. Ele arrepende e não faz mais. Como aquela mulher que pecou, Jesus queria ser morta, apedrejada, e ele disse para ela: vai, não peques mais. Mas o crente carnal, que não entende a mensagem da cruz, que Jesus morreu e ressuscitou, e vai voltar para nos buscar, e vive uma vida medíocre, de pecado, aliás, de iniquidade. Porque o pecado, você se arrepende, você clama ao Senhor, você se arrepende amargamente, porque você sente na alma que você entristeceu o Espírito Santo. Mas a iniquidade é aquela pessoa que peca o mesmo pecado que vira hábito. Iniquidade. Deus não suporta a iniquidade. Deus não suporta a iniquidade. E Judas procurava uma oportunidade para trair Jesus. E quantas oportunidades nós vamos também tendo para trair Jesus? Enquanto vivermos, nós vamos ter que passar por tentações. Mas nós precisamos vencer, igreja. Fugir do diabo. Não tem lugar ao diabo. Olha o que Acabe fez, que representa ali a figura do inimigo da nossa alma. Vem com uma proposta boa. Eu vou te dar algo melhor, uma vinha maior, mais bonita. É só você trocar comigo. O diabo está em busca disso, de te roubar, de te matar, de destruir. Ele quer a tua vinha. Ele quer a tua herança, a tua salvação, é o que ele mais quer. E ele não brinca de ser diabo. Ele trabalha o tempo todo para isso, para fazer com que você se afaste cada vez mais do Senhor Jesus. Quantas vezes fazemos como Esaú fez, por causa de uma fome, de um momento, trocou a sua herança de primogenitura por um prato de lentilhas, que não era nada. Quantas histórias nós temos na palavra de Deus que nos mostra, que nos leva, que nos aponta o quão grande é perigoso fazer isso. Nabote morreu debaixo daquelas pedras e o sangue dele clamou. E Elias é mandado então para Acabe
conhecia a mão do Senhor, que aonde os cães lamberam o sangue de Nabote, o sangue de Acabe também, os cães iam lamber. E o Senhor manda também Elias profetizar contra Jezebel, que os cães iriam comer a carne dela. 2 sentenças de morte, porque o clamor daquela injustiça chegou ao Pai. Só que Nabote também nos leva, nos aponta para Cristo Jesus. Lá em Mateus 21, quando Jesus conta uma parábola, que um pai de família construiu uma vinha, a cercou, construiu um lagar e colocou uma torre. E colocou ali lavradores para guardá-la. E quando passou um tempo, ele mandou os servos para vir buscar os frutos daquela vinha. Sabe o que aqueles lavradores fez? Mataram aqueles servos. E Deus, o pai de família, então, aponta para Deus, justificando Deus, mandou outros servos. Aqueles agricultores mataram também os outros servos. Aí o pai de família falou assim: agora eu vou mandar o meu filho. Quem sabe se o meu filho eles não vão matar? Mataram também o filho. Só que também tem uma sentença de morte por essa injustiça. Da mesma forma que se cumpriu para Acabe e Jezebel, vai se cumprir também para este mundo, queridos. Jesus satisfez na cruz o sacrifício de Jesus. Só que nós estamos vivendo agora um momento onde a ira de Deus aplaca com uma mão. Porque se Ele tirar a mão, essa ira vem sobre nós e nos consome. Nós não somos consumidos por causa da misericórdia dEle, porque um homem subiu à cruz. Um homem morreu por nós, o Filho de Deus, Deus Filho. E quando Ele subiu ao céu, Ele levou o cativo o cativeiro. E todos que estão nele estão cobertos, escondidos no sangue dele, estão livres dessa condenação. Mas quem não está debaixo deste sangue, quem não está debaixo dessa vitória da cruz, está debaixo da condenação eterna. Porque a outra mão de Deus ainda chama para a salvação. Ainda chama para a salvação. Hoje ainda é tempo de salvação. E com a outra mão ele aplaca a ira. E assim como houve uma sentença para Acabe e Jezabel, há uma sentença também neste mundo para os Acabes e para Jezabéis. Homens e mulheres, adolescentes, jovens, que vendem a sua vinha, que traem Jesus, que buscam cada vez mais oportunidades de trair Jesus e não estão se preocupando com isso. O mundo está cansado já de palavra de crente, de igreja cheia de crente. O mundo não lê Bíblia, o mundo lê você. O anúncio que você tem que fazer da salvação em Cristo Jesus é na sua vida. O mundo que vem em nós é testemunho de vida, é estilo de vida segundo os padrões de Deus. Só nascido de novo, dominado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, vai ter uma vida assim, um coração puro, um espírito reto. E essa vida, onde estiver, vai sinalizar o reino de Deus. Isso é igreja. Isso é igreja. Já tem demais igreja cheia de entretenimento, igreja cheia de crente, de gente que está morto já dentro da igreja há muito tempo, mas não sai. Hoje o diabo não tira ninguém da igreja. O desviado está dentro dela mesma, porque só se converte pela palavra. A fé só vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus. E a palavra que nos limpa. Pai, santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Sem santificação ninguém verá a Deus. O Pai é santo, santo, santo. E Ele só nos vê porque é o sangue derramado sobre nós. Só assim que Ele nos vê, porque é o sangue do Filho dele sobre nós. E há um só caminho, há uma só verdade, há uma só vida, há um só evangelho. Que você volte para o evangelho verdadeiro. Que essa igreja seja um luzeiro neste bairro, seja um farol neste lugar. Que as
você possa guardar a tua vinha. A tua vinha é a tua salvação, é a tua alegria. E quantas vezes o Senhor precisar de te atrair para o deserto, como Ele fala em Oséias, eu te atraí para o deserto para falar no teu coração. Porque muitas vezes nós estamos ouvindo a voz dele. Aí Deus permite sim que venha uma tribulação, Deus permite que venha uma prova. Ele te atrai para o deserto para você ouvir a voz dele, porque Ele te ama. Mas no deserto Ele não solta a tua mão. Tem 11 anos que eu caminho com Ele, Ele não solta a minha mão. Ele está me construindo. Eu estou em construção nas mãos dele, assim como você também, como um vaso nas mãos do olheiro. Se quebrar, ele faz de novo, mas não saia das mãos dele. Se quebrar, continue nas mãos dele. E busque do Espírito Santo para te guiar. Busque do Espírito Santo a vida que Deus tem para você, e viva essa vida plena, viva essa vida abundante. Vida cristã não é para levar você para o céu, não é só isso. Vida cristã é fazer com que os cidadãos do céu revelem na terra uma vida com Deus. Vocês não são daqui. Vocês que são crentes nascidos de novo, vocês não são daqui. Não esqueçam disso. Vocês estão peregrinando por este deserto para apontar o reino de Deus, para ser luz aos que estão nas trevas. Nós precisamos com urgência saquear o inferno, gente. Tem muita gente morrendo, tem muita gente sendo assassinada. Há 40 segundos uma vida há um suicídio no mundo. A cada 40 segundos há um suicídio no mundo. E a igreja está dormindo, como mostrou aqui o teatro. Que nós possamos soltar para a realidade, sair desse teatro que vivemos e pedir a Deus socorro, pedir a Deus misericórdia. Eu não sei como vai ser a nação daqui para frente, eu não sei nas mãos de quem ela vai estar, eu não sei, eu creio no avivamento, mas o avivamento Deus pode fazer de duas formas: ou pode disciplinar, ou pode renovar. Eu não sei como Ele vai fazer, mas que você possa estar inteiros nas mãos de Deus, porque a Bíblia, o que ela nos mostra é que nós estamos no princípio das dores. Para que você não perca a tua fé, corra para os braços do Senhor. E fé não é confiança, não é confiança em Deus, porque ninguém confia numa pessoa que não conhece. Você vai confiar em alguém que você não conhece? Fé é conhecimento. Conhecimento. Quer que a tua fé cresça? Quer crescer? Então conheça Deus, conheça Ele através da palavra. Coma essa palavra, coma ela, alimente-se dela. A tua fé vai crescer através do conhecimento de Deus. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Conhecimento de Deus te leva a confiar nele. E quando você confia, você não tem medo nem da morte. Você vai entender que viver é Cristo e morrer é lucro. Isso te liberta. Isso te liberta. Como lá em Cantares: apanhai as raposas que fazem mal às vinhas, mas também as raposinhas que comem a vide em flor. O que quer dizer isso para a gente encerrar? Havia uma vinha plantada, linda. E os pastores que vigiavam aquela vinha só se preocupavam com as raposas, as grandes, as vitelonas. A gente só está preparado muitas vezes para enfrentar o diabo quando vem com coisa grande. Mas quando vem as raposinhas, elas são tão bonitinhas, elas são tão lindas. E o diabo faz isso, te distrai com coisas pequenininhas. É só isso aqui, ó. É só uma mentirinha, é só um pecadinho, é só uma olhadinha naquela figura, naquele vídeo pornográfico. É um minutinho só. É só uma conversinha no inbox. Ninguém vai ver no Facebook, não. Raposinhas. Sabe o que as raposinhas fazem? Elas fazem um dano muito maior que uma raposa grande. Lá em Cantares 2 fala que elas comem a vide em flor, porque antes da vide dar a uva, que é o fruto, ela come a flor. Impede que a vinha dê fruto. Talvez tua vida não está dando fruto do reino de Deus, porque as raposas
raposinhas, você está brincando com as raposinhas. Então acorda, igreja. Está na hora de acordar. Amém? Vamos ficar de pé? Que você possa ruminar essa palavra. Este vale onde eu tenho atravessado, eu aprendi realmente a conhecer Deus para depois confiar nele. E é por isso que eu estou tão segura nele. Mas cada dia para mim é um dia. Eu vivo um dia por vez. Deus não vai curar o câncer. Não é projeto dele, não é plano dele. Deus cura câncer. Deus é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Nosso Deus é Jeová Rafa. Mas me planejou na minha vida assim. E estabeleceu assim. Me mostrou algo muito lindo, muito maravilhoso. Que mostra que a cura de um câncer é estar vivo e sobreviver com ele. Porque este câncer, na família deste câncer, as pessoas que têm ele só vivem 5 anos. Se houver recidiva. E o meu recidiu voltou 3 vezes. E realmente eu confundi a medicina. Tudo por um propósito de Deus. Mas tudo mostrando Deus sempre ali no controle da situação. Assim Deus também está na tua vida. Ele não perde o controle da tua vida. Mas não solte a mão dele. Ele é fiel, ele não vai soltar a tua. Mas seja fiel a ele. Não viva só da misericórdia dele. Que o mundo tem vivido da misericórdia dele. Viva da fidelidade do teu Pai. Você é filho por adoção. Se beneficie dessa adoção. De uma vida plena com ele aqui, abundante aqui. E uma eternidade para você viver. Amém? Feche os teus olhos. Alguém que quer entregar a tua vida hoje para Jesus, quer fazer esse concerto com o Senhor, quer começar de novo, que vendeu a tua vinha, que traiu Jesus, como todos nós aqui já fizemos um dia, mas se quer recomeçar, ou quer começar hoje nesse novo e vivo caminho, levanta sua mão onde você estiver. A igreja de olhos fechados. Você que entrou aqui, ou tem entrado aqui há muitos meses, ou até anos, mas ainda não encontrou Jesus, não teve um encontro verdadeiro com Ele, não o conhece, e quer, a partir de agora, caminhar com Ele pelo vale, caminhar com Ele de mãos dadas, levanta sua mão onde você estiver. É a oportunidade que o Senhor está te dando hoje. Você quer ter esse encontro com o Senhor? Ou se você caiu e quer recomeçar, eu não vou chamar para você vir aqui à frente. Ninguém está te vendo. É você e o Senhor no mundo espiritual. Levanta a tua mão. Se você quiser hoje fazer esse encontro, ter essa aliança com Deus, desfazendo agora todas as alianças que você fez no mundo, e fazer essa aliança agora com Deus. Eu não vou insistir com você. Essa oportunidade que o Senhor te dá hoje. Alguém aqui quer fazer essa aliança com Deus hoje? Amém. Que você tenha novas oportunidades em Cristo Jesus. Senhor, entrega a tua igreja nas tuas mãos. Pai, que o Senhor venha ter misericórdia de nós. Que possamos aprender a caminhar com o Senhor pelos desejos. Que possamos aprender a conhecer o Senhor cada vez mais. E crescer e prosseguir em te conhecendo, Senhor. E te amando incondicionalmente, ó Pai. Sabemos que Tu és um Deus de paz, um Deus de amor. Que mesmo quando vem o não do Senhor para nós, quando te conhecemos, sabemos também que este não é sim. Porque nós somos mais que vencedores em Ti. Mais do que vencedores em todas as coisas. Então sempre o Teu não será um sim de vitória para nós. Que possamos, ó Deus, parar com essa dormência, ó Pai, com este sono espiritual, com essa cegueira espiritual. E que possamos despertar nesta hora como uma igreja, uma noiva que marche triunfante sobre a terra. E que cada vida que possa, Deus, sinalizar o Teu reino neste mundo, neste bairro, nesta igreja. Cresça aqui, Senhor, que haja frutos aqui de arrependimento. Que o verdadeiro crescimento é esse, Senhor. É quando o homem se arrepende diante de Ti e se humilha diante de Ti. Aqui nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Sabemos que de uma maneira particular o Senhor colocou cada missionário aqui, e cada um